Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Seja muito bem-vindo ao programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, que conta com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Nós temos a honra de receber aqui o economista Roberto Bassi Ribeiro Soares. Conheça um pouco da trajetória dele. Bom, nós vamos falar da política econômica do governo e bem-estar social no Brasil. Primeiro, Roberto, quais são as suas considerações iniciais a respeito desse tema? Abrir um panorama para que a gente possa depois seguir aí os temas que a gente preparou para perguntar para você. Pois bem, essa política econômica adotada por esse novo governo, pelo governo Temer, posta em prática a partir da saída da presidente Dilma, é uma política econômica que tem um viés, um discurso voltado à superação da crise pela qual o país passa, né? Mas eu não vejo muitas possibilidades de obter um crescimento econômico, um enriquecimento da economia a partir das medidas propostas pelo governo. Muito pelo contrário, eu vejo uma situação de estagnação, de aprofundamento, inclusive, da crise, né? Principalmente no que diz respeito às questões sociais, a distribuição de renda, a geração de empregos, tudo. Então você considera que as expectativas com esse tipo de política econômica não são boas? Eu acho que no longo prazo não. Talvez quantitativamente você possa até obter um ganho, né? Quando a gente fala de redução do gasto público, de superar o déficit fiscal, enfim, controlar a inflação. Quando a gente pensa nos indicadores, a gente observa um ganho, a gente observa uma superação das dificuldades. Mas quando a gente pensa nas questões qualitativas, você vê que as coisas não são tão claras, tão positivas assim. Por exemplo, a inflação, ela foi controlada, o governo conseguiu reduzir as taxas de inflação, mas não graças a uma política econômica do governo que incentivasse o aumento da oferta através de uma expansão do crédito. Arrochando o poder da pessoa comprar. Exatamente, né? As políticas excessivas do governo geraram maior desemprego, queda na renda, isso afeta o consumo. Então foi uma questão de reduzir o consumo, aí sim se controlou o avanço da inflação, né? Mas é uma medida recessiva. Professor, uma das várias dicotomias na economia é esta. Queria que o senhor comentasse. Em tempos de crise, o Estado deve investir mais, ou seja, gastar mais. Um recurso que ele poupou nos períodos de bonança, em que aí sim ele deixaria a iniciativa privada, que estava capitalizada, animada, otimista, né, e investir no país. De que lado que o senhor mais se identifica tecnicamente, que defende? Esse Estado que em períodos de crise gasta mais ou não? Em períodos de crise ele também economiza? Sim. Eu acredito que sobretudo em momentos de crise, o governo deve gastar mais, né? Nós temos o exemplo da crise de 29, que gerou New Deal, né? Exatamente, a depressão dos anos 30, e o New Deal é um exemplo disso, né? O efeito do... Na maior nação capitalista do mundo. Exatamente, né? Que prega o liberalismo, o afastamento do Estado das relações econômicas, mas que justamente num caso desse foi graças à ação estatal, à ação do governo, que eles conseguiram superar aquela crise, né? Que até então a pior, né? De todos os tempos.
Sou a favor, sim, né? Claro, deve haver, principalmente em momentos de crescimento, de avanço da economia, deve haver, sim, uma racionalização, um certo controle do gasto público, né? Como você falou. A economia está indo bem, vamos tentar poupar, a tributação, a arrecadação fiscal está indo bem, está crescendo, poupe isso aqui, não invista no que não for necessário, vamos tentar estabelecer metas, prioridades ali para o gasto público, para que em momentos de crise como esse, aí sim o governo venha com um orçamento melhor preparado, mais adequado para esse tipo de coisa, né? Sou a favor, sim. E falando dessa política econômica do atual governo federal, foi aprovada a chamada PEC dos gastos, né? Primeiro, explique para o telespectador o que significa, né? Fala-se de congelamento de gastos, mas prevê-se sim um aumento, mas tem um teto para aumento, e durante um período de 20 anos. Eu já faço uma observação, o senhor me corrija, mas se você já fez uma política de aumento de gastos projetando 20 anos, já não dá para, em períodos de crise, a gente investir mais ou menos, porque você sempre vai estar limitado a esse teto. Ou seja, essa sua proposta já cai por terra se você tem uma realidade legal como essa. Me corrija se eu estiver errado, mas comente a PEC de gastos, mas primeiro explique ela para o telespectador, professor. Sim, você está corretíssimo. A PEC dos gastos, resumidamente falando, ela impõe um limite ao gasto público nos próximos períodos que tem que obedecer à inflação do período anterior. Então, se a inflação desse ano foi 10%, o gasto público para o ano que vem não pode crescer mais do que 10% também. Menos pode, mais do que isso não, de forma então que o gasto cresça em termos reais 0%, né? Ele vai crescer de acordo no limite da inflação. A PEC ela prevê a possibilidade de efetuarem gastos superiores aos índices de inflação nas áreas de saúde e educação, mas desde que em outros setores hajam cortes. Aí, né? Com certeza, abaixo da inflação, para compensar esse... Exato. Tá. Né? Então, esse desde que é o problema, né? Então, os outros ministérios, as outras pastas do governo não estão interessados. Eles querem também colocar em prática os projetos deles, mostrar a cara lá, olha, fui eu que fiz, foi a minha gestão, os ministérios. Infelizmente, a gente está vendo, com toda essa crise política no país, a gente está vendo que a máquina pública, através dos seus gastos, está sendo utilizada como uma fonte de renda para empresários e políticos, enfim. Infelizmente, né? Não deveria ser assim, mas é a nossa realidade. De forma, então, que as diferentes pastas, elas querem verba do governo, elas não querem abrir mão de forma alguma do seu orçamento, das suas verbas, né? A saúde que resolve os problemas, a educação, né, na visão de cada um desses, é assim que deve funcionar. Agora, o que eu vejo também é um problema, como você falou, para as próximas gestões. Se ela prevê uma limitação por 20 anos, como é que faz o próximo presidente? Ele vai querer colocar em prática uma política econômica mais eficiente, que se mostre capaz de não só tirar o país da crise, mas promover novamente o crescimento econômico. Constitucionalmente vai estar proibido. Sim. Se fosse eu, se fosse eu assumir meu primeiro dia de mandato, eu já faria uma nova PEC. Peraí, professor, mas o senhor é pré-candidato ou não? Não, de modo algum. Então, mas enfim, como você considera que o mandatário, se ele quiser mesmo de fato acertar, ele vai ter que o próximo vai ter que fazer isso. Né? Porque aí ele não faz a chamada medida anticíclica, que é exatamente isso. Quando a economia vai mal, o Estado vai lá e investe até além o máximo da capacidade dele, que é você ir contra a corrente. Exato. Agora, e a gente está num período, você mesmo disse aqui, de inflação baixa, né? Só que essa inflação baixa não significa que outra coisa senão de que está arrochando a capacidade do povo de comprar. O povo comprando menos, a economia de fato vai ter uma inflação menor. Sim. Agora, num cenário em que você está baixando a inflação,
que teto que nós vamos ter? Exatamente. Pouquíssimo, né? Exato. Um teto bem baixo, né? Sim, se você previu uma inflação de 4%, determinando que o limite dos gastos públicos vão crescer no máximo a esse valor também, esse percentual, fica complicado, ainda mais no momento de recessão, as pessoas agora perdendo emprego, ganhando menos, a necessidade de programas sociais é muito maior, né? Você pode às vezes não gerar o emprego, mas pelo menos são programas que desoneram o trabalhador ou que confere um pouco mais de dignidade àquela pessoa que está procurando um posto de trabalho, né? Uma assistência social, enfim, existem várias frentes, né? Você tem programas voltados à habitação, à saúde, à educação, a transporte, à alimentação, enfim. É o momento de aumento dos gastos. Professor, quanto a população vai ser informada da medida que for em relação à política econômica do governo, geralmente usa-se a metáfora do orçamento doméstico. Olha, tal como numa casa, as contas estão muito altas, está um período de recessão, você tem que cortar gastos. Esta metáfora, ela é válida? Porque numa medida anticíclica, parece que se for isso numa casa, vai dar problema. Olha, tá tudo ruim, emprego baixo, dos elementos da casa a maioria estão desempregados, vamos gastar mais. Numa casa, de fato, isso parece insano. Então essa metáfora, ela cabe ou ela acaba distorcendo mesmo a informação real? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Ela acaba distorcendo, ela agrava ainda mais o quadro, né? Exatamente, numa família, o ideal é que você não gaste além do seu orçamento, das suas receitas. Mas no caso do Estado, o papel do Estado não é obter lucro, né? É claro que se visa o superávit primário, enfim, em todas as contas, se possível, né? Mas o papel do Estado é promover o bem-estar social. O ideal é isso, né? Alguns países em que a participação do Estado é maior conseguem, inclusive, atingir esse estado de bem-estar social, que a gente chama, né? Você pega países mais desenvolvidos. Que até tem altos impostos. Exato. Mas eu não preciso pagar plano de saúde privado, seguro do carro, educação, porque... O retorno existe, né? O retorno existe. De fato, aqui, infelizmente, nós não vemos esse retorno a partir da tributação. Mas eu uso muito assim aquele exemplo também de... Antigamente, quando existiam os orelhões na cidade, né? E não existia o celular, falava assim, poxa, mas a população depreda dos orelhões, ok, se for assim, então a Telesp também, Telesp em São Paulo, né? Ela simplesmente não reporia os orelhões depredados. Tinha que fazer, né? Se não fizer também é uma fonte de receita que ela está abrindo mão. Então tem que se fazer, infelizmente o gasto às vezes ele tem que ser reposto, ele tem que superar o orçamento, mas ele tem uma finalidade maior, né? Que é inclusive promover o reaquecimento da economia, fazer com que essa família volte a ter uma renda maior, né, um emprego, e volte a consumir, gerando impostos e dessa forma retornando parte da sua renda na forma de tributos para o próprio governo. Nesta edição estamos falando sobre política econômica deste atual governo federal. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta ao programa Economia Dia a Dia. É uma realização dos Sindicatos Economistas de São Paulo com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Nesta edição, política econômica do governo e bem-estar social no Brasil. O economista Roberto Bassi Ribeiro Soares, que é suplente do Conselho Fiscal do nosso sindicato, está conosco aqui esclarecendo dúvidas. Professor, outras das reformas que tivemos foi a reforma trabalhista. E ela também tirou poder econômico de uma fração da sociedade que era os sindicatos. Num momento de crise também, essa tirada de poder econômico de uma fração que emprega, né, que tem prestadores de serviços, ou seja, que também movimenta a economia, é uma atitude
né, que não vai contra a corrente, acaba prejudicando mais o estado da economia no país? Exato. Essa reforma é uma reforma muito polêmica e eu vejo com muita preocupação. Para começar, ela já demonstra a total despreocupação desse governo com relação às demandas sociais, às necessidades da população, da sociedade em geral, e o total comprometimento desse governo com os interesses do capital privado, né? Quando eu pego duas das principais medidas relacionadas a essa reforma trabalhista. Uma delas, a flexibilização da mão de obra, né? Na verdade, essa flexibilização, o discurso é de que flexibilizando, desburocratizando, o governo vai conseguir gerar mais empregos. Ele vai gerar mais empregos precários, né? Existem casos já que o mercado tem, que a economia tem registrado, em que a pessoa ela deixa de ser um funcionário CLT com todos os direitos trabalhistas que a lei garantia, para ter agora uma condição de PJ, ele passa uma nota, enfim, sem direito nenhum. Se ele for mandado embora, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, sem direito algum. Férias, 13º, nada que o vale. Pois é. Então, esse já é um caso. Então, o que já era difícil, porque o Brasil, por mais que fale, o brasileiro não poupa, né? Por isso que a gente não tem dinheiro para investir ou para ter uma qualidade de vida melhor. Não poupa porque o salário é muito baixo, já é baixo. Então, com uma medida dessa, pioriza ainda mais. Então, a precarização do trabalho e da qualidade de vida são efeitos imediatos, né? A partir dessa medida. Com relação a outra medida central dessa reforma, é justamente o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. É justamente, mais uma vez, demonstra o comprometimento com o capital privado. É justamente o sindicato que defende os interesses dos trabalhadores perante as empresas, né? Existem os conselhos regionais, os conselhos que regulamentam as profissões, né? Conselho Regional de Economia, dos contadores, dos médicos, engenheiros, enfim, jornalistas, eles regulamentam a profissão. Agora, quem defende os nossos interesses é o sindicato. Na hora que o governo retira a obrigatoriedade da contribuição sindical, quer dizer, está limitando a receita dos sindicatos. Pois bem, como é que um sindicato que defende os meus interesses vai poder sobreviver, sendo que a receita dele às vezes não vai pagar nem o aluguel da sede onde ele está alocado, enfim. Quer dizer, fica um negócio complicado. Por um lado, existe sim um excesso de sindicatos no país, coisa de 14 mil sindicatos, e não há necessidade disso, mas nem de longe, né? É um excesso que isso sim deve ser estudado, né? Deve ser proposta alguma reforma nesse sentido, mas com relação aos sindicatos sérios, né? Que sim existem, que defendem uma classe significativa dos trabalhadores, eliminar a obrigatoriedade dessa contribuição reduz significativamente a capacidade de luta desses sindicatos defenderem os nossos interesses, né? Sou totalmente contra. Isso é uma questão polêmica que as pessoas deveriam refletir, né? É que o governo ele também não abre o debate, a possibilidade do debate. Ele simplesmente comunica uma reforma numa pauta ou em outra, comunica a reforma. Existem uma série de críticas, mas o governo não tem a menor preocupação. Inclusive, esse governo, que acho que eu não me lembro de um governo com uma popularidade tão baixa quanto esse, chegou ao ponto de estar tão baixa a popularidade que eles não se preocupam mais. Simplesmente, de 3% foi para 6%, e eles dão isso como uma vitória, né? O governo dobrou a sua popularidade, coisa que agora já as pesquisas mostram que a opinião pública já voltou atrás. Mas, enfim, é o comprometimento deles com o capital privado. Professor, você falou aí da minha nobre classe dos jornalistas, que inclusive luta para que tenha conselho, né? Infelizmente ainda não o possui, um conselho profissional, mas eu fico pensando, se essas reformas, de acordo com o seu ponto de vista, são tão ruins para a sociedade, como é que passa isso? A história está sendo contada de fato como é para a sociedade? Está sendo explicado de fato como é? Quer dizer, como é que essa informação está chegando para a sociedade? Está tendo alguma deturpação aí? As pessoas não estão entendendo de fato
os malefícios, pelo menos dessas duas reformas já feitas, né? Não está num debate, não está se pensando. A próxima que vamos tratar daqui a pouco, ela quase foi feita, não foi ainda. Mas qual que é a sua opinião a respeito disso? A sociedade está mal informada? Completamente. O governo só passa o suposto, o possível lado bom da coisa, né? É um mundo de fantasias, né, em que, olha, todas as medidas serão positivas, causarão um efeito positivo na sociedade, o que não é verdade. Em primeiro lugar, não se pode esquecer que os direitos trabalhistas que nós adquirimos aqui, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, isso é resultado de muita luta, muito sangue derramado. Isso não foi dado pelo governo, por algum governo, Getúlio Vargas, lá atrás, nos anos 40. Isso é uma conquista dos trabalhadores, do mundo todo. Simplesmente, então, o governo está transmitindo para a população a perspectiva de que esses direitos eles estão entravando a possibilidade de se abrirem novos postos de trabalho, o que não é verdade. Outro ponto que eles tocam também, por exemplo, com relação a... Dizem que essa excessiva regulamentação do mercado de trabalho gera uma quantidade também excessiva de processos trabalhistas perante a justiça. E desregulamentando é uma forma, então, de você diminuir o índice de processos, enfim. Agora, inclusive, a parte que perdeu uma ação judicial, ela pode ser obrigada a pagar os honorários sucumbenciais. Então, vamos lá, eu trabalho num banco, me sinto prejudicado por alguma decisão na hora da minha rescisão e vou entrar com um processo trabalhista. Se eu perder, se eu já me sinto prejudicado financeiramente, se eu perder, mais um gasto que eu tenho. Um banco é um banco, né? Ele pode gastar 1 milhão de vezes aquilo que ele tiver que gastar comigo. Para ele, tanto faz. Então, quer dizer, o poder de arriscar aqui é muito diferente. Você está dizendo o seguinte, a lei, se em algum momento ela beneficiava uma parte de algum modo, era uma parte mais fraca. Ela tentava equilibrar uma relação que ela naturalmente já é desigual. Você citou uma instituição bancária, mas qualquer grande instituição que tem um monte de funcionários, que tem um poder econômico, uma indústria, quer dizer, o indivíduo que é uma parte dessa empresa, ele já é desfavorecido na relação. Exatamente. Então, quer dizer, se essa legislação pretensamente fazia de um lado um pouco mais forte do que naturalmente era para tentar um equilíbrio. Sim, exatamente. E o que a gente vê é que, assim, grande parte dos processos são justamente processos decorrentes do não cumprimento das leis trabalhistas por parte das empresas, né? Não é que o trabalhador vai lá, eu vou pedir na justiça um direito que eu acho que eu tenho. Não, ele é orientado por um advogado. Um advogado, ele relaciona, tá aqui, você foi, não cumpriram esses seus direitos aqui, vamos lutar na justiça solicitando isso aqui, o cumprimento disso. Falam que existe um número demasiado de processos. Sim, se as empresas cumprissem a lei, não haveria. Então, pronto. É como você falou, é uma justiça trabalhista que servia para equilibrar as forças e que agora não equilibra mais, não existe mais esse peso. A tendência, então, é que se favoreça os interesses das empresas. Você fala de descumprimento aí, e vamos falar agora da reforma da Previdência. Quero saber a sua opinião. Mas, quando se falou aí bastante de, olha, a Previdência não tem dinheiro, é deficitária, é um grande problema, cada vez mais a nossa população tem uma expectativa de vida maior e são as novas gerações que pagam essas contribuições. Foi feita aí uma matemática não tão clara, né? Foi dado um discurso. E aí foi se ver que muitas empresas, infelizmente, não pagam a Previdência. Exato. Que também é um descumprimento. Ora, se o caixa... Grandes empresas. Se o caixa está baixo, que tal da gente cobrar aqueles que devem por caixa, né? Exatamente. Então, quer dizer, é uma observação que eu faço aqui que é também... e aí não, vamos tirar, a Previdência é muito libertina, dá muitos recursos, paga demais, vamos tentar limitar. Essa reforma não passou. E qual que é a sua opinião a respeito dela? Bom, essa reforma em particular é uma reforma absurda. Ela é muito radical. Ainda bem que não passou ainda, né? Vamos torcer para que não passe nunca.
Existem, de tempos em tempos, pequenas reformas, né? Você pega, por exemplo, nos anos 60, a expectativa média de vida do brasileiro, né? O Brasil é um país continental onde existem vários Brasis aqui dentro. Mas a média do brasileiro, nos anos 60, a expectativa de vida era algo em torno de 55 anos. Hoje, é algo em torno de 75 anos. Então, ao longo desse tempo, desses 50 e poucos anos, houve algumas pequenas reformas, justamente prevendo isso aí. Olha, a vida agora é mais longeva, vamos mudar um pouco a base do cálculo. Isso é feito normalmente, são pequenas reformas. O que está querendo fazer agora, primeiro, como você falou, as empresas são as grandes deficitárias, né? Nós, trabalhadores, pagamos. Né? É descontado em folha. É descontado, pois é, isso. você não tem nem como não pagar, é descontado em folha. Então, eles estão querendo punir quem paga, sendo que quem não paga fica lá esperando, enfim, fica abaixo das asas do governo e nada acontece. Outra coisa, querem querem estender a possibilidade, adiar a possibilidade dos trabalhadores terem acesso à aposentadoria integral, aos 100% que eles têm, chegando a algo em torno de 70 anos de idade, né? Depois de pelo menos 35 anos 35 ou 40 anos de contribuição. Só que esquecem, novamente o contrassenso. Como eu falei, no Brasil é um país continental onde existem vários Brasis aqui dentro. Existem estados da federação em que a média da população, a média de expectativa de vida não chega a 70 anos. Então, quer dizer, são os estados mais pobres, com menos recursos. Quer dizer, de novo, a parte mais fraca, pelo cálculo, e não vai se aposentar mesmo, né? Porque morre antes. Morre antes, exato. Eles ficam a vida inteira, então, contribuindo por uma previdência que eles não vão aproveitar, né? E essa contribuição serve para quem? Para aqueles estados mais ricos, em que tem uma expectativa de vida maior. Exato, né, que são os estados, quer dizer, novamente, pobre pagando para o rico. Né? Quer dizer, é um cálculo totalmente distorcido. Bom, é claro que esse assunto não vai se encerrar nesse programa e a gente quis apresentar aqui um ponto de vista. Este é o objetivo do programa. A gente não quer aqui apresentar verdades ou pontos que não possam ser contestados por A ou B, mas a riqueza desse programa é trazer economistas para expor, sob o olhar dessa ciência que abraçaram, quais são as suas opiniões da economia que afeta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e cumprimos muito bem o nosso objetivo hoje, mais uma vez, com a didática deste professor, e quero agradecer a sua presença aqui. E se tiver alguma consideração final, fique à vontade, professor. Muito obrigado, Fábio. Prazer foi meu de estar aqui na sua companhia. Ótimo programa. Faço votos que esse programa tenha uma vida longeva, cada vez com expectativa de vida cada vez maior. Que possa se aposentar, com dignidade. Exatamente. Né? Você está de parabéns, ótima entrevista. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, viu? E falando de longevidade, este é o programa mais longevo da TV Aberta São Paulo, canal 9 da NET, e esperemos que ele possa continuar esclarecendo cada vez mais a população, a sociedade sobre esta ciência maravilhosa que é a ciência da economia. Eu me despeço aqui, mas não sem antes convidá-lo a acessar o nosso site para assistir este e outros programas, e você, especialmente profissional da economia, saber o que o seu sindicato faz pela sua categoria, principalmente aí nas áreas dos cursos, que é a menina dos olhos desse sindicato. Claro, a representação profissional é a função precípua, mas além disso, ele também presta outros serviços, um deles é os cursos, na verdade, oferecidos para que você possa servir mais e melhor a nossa sociedade. Um forte abraço e até breve. Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco.